Você já parou para pensar em quantas vezes ao longo do dia pega o celular para ver algo novo? Talvez aconteça já na hora que acorda, antes mesmo de se levantar da cama. Você estica o braço, desbloqueia a tela e, de repente, mergulha num mar de notificações. Mensagens de amigos, grupos de família, notícias de última hora, promoções, vídeos que alguém compartilhou durante a madrugada. Em poucos minutos é tanta coisa que seu cérebro nem consegue processar direito, mas ainda assim você continua rolando o feed. Essa enxurrada de informações que chamam de infoxicação tem sido apontada como uma das grandes causadoras de ansiedade nos dias de hoje. É como se, assim que abrimos os olhos pela manhã, o mundo inteiro tentasse competir por um espacinho na nossa mente. E, mesmo sem a gente perceber, nosso corpo reage a esse bombardeio constante. De acordo com pesquisas em neurociência, por exemplo, uma revisão publicada na Nature Reviews Neuroscience, nosso cérebro sofre sobrecarga quando tenta lidar com vários estímulos simultaneamente. É aquela sensação de estar cansado sem ter feito um esforço físico real. A gente desperta não só para a luz do dia, mas também para uma infinidade de novidades que podem ser importantes ou não, mas que já nos atingem de supetão. Talvez você também conheça aquela cena em que, no meio do trabalho ou dos estudos, surge uma notificação no celular ou no computador. Pode ser um e-mail urgente, uma mensagem de um grupo de amigos, ou mesmo um alerta dizendo que alguém postou um vídeo interessante. Na hora bate a curiosidade: será que é algo que eu não posso perder? Aí você vai dar uma olhadinha rápida, mas logo emenda em outro vídeo, em outra manchete, em mais um post que apareceu. Quando se dá conta, lá se foram 20, 30 minutos e sua concentração se foi junto. Estudiosos da Universidade da Califórnia, em Irvine, demonstraram que cada vez que somos interrompidos, precisamos de tempo extra para retomar totalmente o foco anterior. Some isso a interrupções frequentes e você entende por que tanta gente termina o dia ansiosa, com a sensação de que não rendeu o que precisava. E não para por aí. Em vez de almoçar tranquilamente sem nenhuma distração, a gente muitas vezes opta por ficar com o celular na mão, rolando as redes sociais ou respondendo mensagens enquanto come. Parece que não conseguimos mais ficar sem estímulo, sem saber o que está acontecendo do lado de fora naquele exato momento. O problema é que nosso cérebro não tira folga nem no horário das refeições. Isso faz com que a gente não aproveite plenamente aquele momento de pausa e de quebra, ainda fique mais agitado. Estudos em psicobiologia indicam que essa ligação permanente eleva o nível de cortisol, o hormônio do estresse, gerando ansiedade e prejudicando até a digestão. Se você chega ao fim do dia e tenta relaxar, muitas vezes a avalanche continua. Quem nunca se pegou mexendo no celular enquanto a televisão está ligada? Você fica com duas telas simultâneas, cada uma despejando um tipo de conteúdo. Às vezes rola até uma terceira se o computador estiver aberto. Resultado: a cabeça recebe tantos estímulos diferentes que no final você nem sabe dizer direito o que assistiu ou leu, mas sente um cansaço mental enorme. É como se você tivesse perdido a capacidade de simplesmente curtir um único programa, uma só atividade, sem aquela ânsia de ver mais alguma coisa ou ficar a par de tudo. Muitas pessoas relatam, aliás, que o momento de maior angústia acontece na hora de dormir. Você pode se deitar, mas decide dar uma última conferida nas redes, na caixa de e-mail, nas mensagens atrasadas.
E aquela olhadinha rápida se estende, pois cada clique gera novos cliques, cada post leva a outro perfil, cada notícia desperta mais curiosidade. Quando finalmente larga o telefone, seu cérebro está cheio de informações fresquinhas, muitas delas negativas, ou que não agregam nada imediato à sua vida. Ainda assim, elas ficam rondando sua cabeça, dificultando o sono. Especialistas em sono, como os ligados à National Sleep Foundation, orientam a não usar telas antes de deitar. Mas na prática, o hábito de levar o celular para a cama se tornou tão comum que muita gente nem percebe o quanto isso atrapalha o descanso. Se você já acordou se sentindo cansado, mesmo tendo dormido as horas suficientes, pode ser que seu cérebro não tenha desligado de verdade durante a noite. É como se ele continuasse trabalhando, processando todas aquelas notícias, mensagens e vídeos que você consumiu até o último minuto do dia anterior. A ansiedade surge sem avisar, provocando palpitação, respiração curta ou uma agitação mental difícil de conter. E aí, para tentar se distrair ou se sentir melhor, muitas vezes você recorre ao celular de novo, numa espécie de ciclo sem fim. Não é só nas redes sociais que a infoxicação aparece. No trabalho, se você depende do computador, os sites de notícia podem virar uma armadilha de atualizações. Cada portal traz informações novas a toda hora e fica aquela pressão de preciso estar por dentro do que está acontecendo. Se o seu emprego exige estar atualizado, então a sensação de urgência é ainda maior. Você lê 3 ou 4 matérias sobre um mesmo assunto, cada uma com detalhes diferentes, e sai de cada leitura mais preocupado do que antes. Vários estudos em psicologia social comprovam que a exposição repetida a notícias negativas, principalmente de teor alarmista, tende a aumentar o estresse e o sentimento de insegurança. A gente se enche de medo e frustração, mesmo que na prática muitas dessas notícias não afetem diretamente o nosso dia a dia imediato. Esse excesso de informação não atinge só adolescentes ligados em redes ou adultos que passam o dia no computador. Muita gente mais velha, que ganhou um smartphone nos últimos anos, também se vê inundada por grupos de mensagens, correntes e notícias que nem sabe se são verdadeiras ou não. De repente, o aparelho que era para facilitar a comunicação com a família vira fonte de ansiedade. Várias pessoas se preocupam com boatos, teorias conspiratórias ou avisos de catástrofes que surgem a cada instante, sem tempo de checar a veracidade de tudo. O medo cresce e elas sentem uma insegurança constante, sem entender que muitas vezes as informações ali são distorcidas ou irrelevantes para a vida delas. E claro, tudo isso também afeta as relações humanas, né? Em encontros de família ou com amigos, é comum ver todo mundo mexendo no celular, mostrando memes, notícias, vídeos do momento. A interação ao vivo acaba ficando superficial, intercalada por mini pausas em que cada um mergulha no próprio aparelho. Para quem observa de fora, dá a impressão de que ninguém está totalmente presente na conversa. Estudos em psicologia social apontam que o uso frequente de dispositivos durante interações presenciais pode reduzir a satisfação das pessoas com o encontro, porque se perde a fluidez, a troca de olhares, a atenção total no outro. E quando a gente sai desse tipo de reunião, muitas vezes fica aquela sensação de que encontro esquisito, parece que nem rendemos conversa direito. Outro ponto é como o excesso de informação mexe com nossa autoestima e com o nosso sentimento de dever.
Talvez você já tenha sentido que deveria saber mais sobre um assunto, ou ler mais artigos, ou assistir aquela palestra importante. E é tanta gente oferecendo conteúdo, sejam dicas de carreira, conselhos de bem-estar, tutoriais de gastronomia, que ao final você acaba acumulando um monte de links e vídeos salvos sem conseguir dar conta de tudo. A frustração surge junto com a ansiedade, porque fica parecendo que você está perdendo oportunidades ou não está se esforçando o suficiente para evoluir. Um estudo da revista Cyber Psychology Behavior and Social Networking mostra que essa exposição constante a padrões aparentemente perfeitos de vida e conhecimento pode gerar sentimentos de inadequação, principalmente em quem já tem uma tendência ao perfeccionismo ou à comparação social. O curioso é que, do ponto de vista do nosso cérebro, não importa tanto se a informação é boa ou ruim. O que pesa é o volume e a velocidade com que ela chega. Um turbilhão de vídeos fofos ou divertidos também pode causar uma espécie de saturação mental, porque não há tempo para digerir as coisas, processá-las, ter um momento de tédio ou de reflexão. David Shank, autor que cunhou o termo infoxicação, alerta que o problema não está em se informar, mas no fato de que ultrapassamos o limite do que conseguimos absorver. Afinal, nosso cérebro evoluiu para se concentrar em problemas e contextos limitados e, de repente, nos vemos tendo que lidar com o mundo todo a cada segundo. Essa saturação se manifesta de formas distintas. Alguns ficam inquietos, outros se sentem deprimidos ou desanimados, outros ainda têm crises de pânico. Há quem note uma piora na memória de curto prazo ou uma irritabilidade que não sabe explicar de onde vem. E pode apostar que, se você conversar com amigos e parentes sobre esse assunto, vai encontrar alguém que vive uma rotina parecida. Acorda já ansioso, dorme mexendo no celular, não se concentra direito em nenhuma tarefa, sente culpa quando tenta desconectar e acumula cansaço mental dia após dia. E isso acontece não só em quem vive colado nas redes sociais, mas também em quem, por exigência do trabalho, precisa estar sempre atento a e-mails e mensagens. Muitas empresas esperam que seus funcionários respondam em tempo real, mesmo fora do horário de expediente. Logo, não há uma separação clara entre vida profissional e pessoal. Você talvez já tenha passado por isso, tentando descansar no sofá, mas recebendo cobranças de colegas ou do chefe no aplicativo de mensagens, sentindo-se obrigado a checar o que é e a dar retorno rápido. Pesquisas da Organização Internacional do Trabalho apontam que essa falta de fronteira entre trabalho e lazer é um fator de risco para a ansiedade e burnout. Não é difícil imaginar o porquê. Mesmo quando a informação é aparentemente leve ou divertida, a quantidade enorme de conteúdo já é suficiente para nos deixar exaustos. Você vê um vídeo, já pula para outro e outro. 10 minutos depois, percebe que assistiu a uns 15 vídeos diferentes e mal lembra do que viu primeiro. A cabeça fica num estado de nunca é suficiente, sempre atrás de mais um estímulo. Para piorar, boa parte das redes sociais e plataformas de vídeo são desenhadas para sugerir novos clipes e postagens, mantendo a gente rolando sem parar. É uma forma de prender nossa atenção, mas que pode contribuir bastante para a ansiedade, segundo estudos de comportamento digital. Basicamente, é um mecanismo de recompensa e dopamina. Cada novidade pode trazer uma pequena sensação de prazer ou surpresa, e nosso cérebro quer repetir isso. Quando a gente soma tudo,
Trabalho, estudos, lazer, família, amigos, redes sociais, TV, portais de notícia, grupos de mensagens, promoções, memes, não sobra muito espaço para o sossego mental. O que pesquisadores de comportamento chamam de tempo de ócio vira algo raro, e é justamente nesse ócio que nosso cérebro costuma processar experiências, memorizar aprendizados, relaxar e, assim, combater o estresse. Sem esse intervalo, a mente permanece em modo de alerta. Um alerta constante, por sua vez, significa mais cortisol e adrenalina circulando no organismo, o que abre caminho para ansiedade crônica, insônia e, em casos graves, depressão. Portanto, não é exagero dizer que a infoxicação está diretamente ligada ao aumento dos níveis de ansiedade que se vê por aí. De manhã à noite, a gente se vê exposto a um volume de conteúdo que excede a nossa capacidade de absorção. Ao final do dia, a mente está saturada, sem conseguir relaxar. Pesquisas acadêmicas e relatos pessoais concordam que esse é um fenômeno coletivo, não é algo individual ou frescura, e perceber isso é um passo importante para entendermos de onde pode vir aquele nó na garganta ou aquela sensação de aceleração interna que nos acompanha, mesmo quando, em tese, não tem nenhum problema grave batendo à nossa porta.